Bendito Deus e Pai de nosso Rei Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, é um prazer, mais uma vez, imenso para mim, né? Estar aqui junto com vocês para compartilharmos mais uma vez de alguns versículos da palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. E desta feita eu quero trazer à atenção um tema que é bastante polêmico, né? Sempre foi e, pelo que eu estou vendo, sempre será. Entretanto, é polêmico e será polêmico, mas na mente daqueles que realmente não têm o Espírito Santo de Deus, ou seja, o poder, a força de Deus em ação, né? É justamente sobre isso que nós vamos conversar. Alguns acham que o Espírito Santo trata-se da terceira pessoa da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, como algumas religiões, né? Principalmente a Igreja Católica e as religiões evangélicas, elas acreditam, né? Eu hoje, como eu acho que mencionei para vocês já me conhecem, né? Eu fui 35 anos testemunha de Jeová e hoje eu sou um cristão, como todos nós devemos ser cristãos, né? Nós não deveríamos ter placas de religião, que nós sabemos que a religião não salva ninguém, pelo contrário, só distancia as pessoas de Deus, né? Que é o nosso Pai, o nosso Senhor, ser todo-poderoso. Mas as religiões, elas têm isso, elas distanciam a gente realmente de Deus, né? E isso nós não queremos. Por isso que devemos ser cristãos, cristãos verdadeiros. E como cristão verdadeiro, o nosso dever é falar a verdade. Falar a verdade e defender a verdade da palavra de Deus, que é muito simples para aqueles que estudam com amor, com desejo de agradar a Deus, com a vontade de instruir as pessoas aí fora, né? Para que elas também aprendam a ser do nosso Senhor. E quando fazemos isso, devemos realmente ponderar em toda ela, meditar sobre toda a Bíblia, para ensinarmos o que é correto e não aquilo que é errôneo, aquilo que é falso, pois nós sabemos que a falsidade, a mentira, ela provém do nosso arqui-inimigo, né? O inimigo da vida eterna, que é Satanás, o diabo. Então nós não devemos dar crença e dar ênfase aos ensinamentos dele. E infelizmente esse ensinamento da Trindade é um ensinamento falso. Não existe, eu não sei por que se fala tanto que o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo são uma pessoa só, quando na Bíblia, em parte alguma, a gente vemos isso. Aí aqueles, entre aspas, né, estudiosos vão dizer que no grego, no hebraico, mas eu sempre digo aqui nos meus vídeos, sempre gosto de frisar bem, que não é necessário você ler grego, você ler hebraico, porque o nosso Deus é tão bom, foi tão bom e é tão bom, que ele fez com que a Bíblia chegasse à nossa língua, ao nosso idioma, para que você realmente pudesse ler. O que você tem que fazer? Aí sim, o que você tem que fazer é, se possível, se você puder, ter algumas traduções da Bíblia em português. Aí você pode ter a NVI, você pode ter a João Ferreira de Almeida, revista atualizada e corrigida, você pode ter, o que mais? Pode ter até a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová, pode ter a Bíblia, edições paulinas, pode ter a Bíblia católica, enfim, você pode ter qualquer versão, se você puder ter mais de uma, ótimo. E aí ler, e ao ler, nós vamos observar que realmente esse ensinamento da Trindade, ela é uma mentira, está muito longe de agradar ao nosso Criador, ele não agrada ao nosso Criador. Por isso que nesse vídeo que nós vamos estar aqui conversando um pouco, eu vou procurar, na medida do possível, ler a palavra de Deus, vou me concentrar nas cartas paulinas, né?
nas cartas em que o apóstolo Paulo, sobre inspiração, escreveu, para que a gente entenda um pouco se ele fala de Deus, o Pai, se ele fala de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e se ele fala do Espírito Santo como sendo um Deus, ou compondo assim, no caso, a Trindade. Porque até dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, eu concordo. Porque a Bíblia, ela mostra em algumas passagens que Jesus Cristo é Deus. E não era de se admirar, eu já disse isso aqui algumas vezes, ora, se o pai é um rei, o filho é o quê? É um príncipe, vai ser um rei. Então, Jesus Cristo é Deus também. Agora, ele não é o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ele não pode ser um só. Ele não pode ser. Até porque não há menção na Bíblia, pelo menos até onde eu conheço, não há menção na Bíblia em versículos, eu estou me referindo aqui ao Novo Testamento e às cartas paulinas, não há passagem bíblica indicando que Jesus Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, né, o Pai, chame Jesus Cristo de Deus, de seu Deus. Não há. E na realidade há passagens na Bíblia em que o Senhor Jesus Cristo chama, e outros escritores como Paulo falam que Jesus Cristo tem a Deus, o Pai, né, como seu Deus. Por exemplo, vamos ler aqui, eu apenas destaquei aqui, deixa-me ver, 3 versículos na carta aos Efésios, que eu gostaria de considerar com vocês, né, sem querer ser, obviamente, dono da verdade, mas meditar sobre esses 3 versículos para ver realmente o que esses 3 versículos têm a nos falar, a nos dizer sobre essa temática. Por exemplo, aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3, note que Paulo começa dizendo assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então note, ele começa dizendo, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um Deus, o qual é Deus dele e Pai dele. Tem como negar isso? Um outro versículo, no mesmo capítulo de número 1, agora o versículo de número 17, Paulo diz assim, ó, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Notou? Ele diz, ó, repetindo, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, está mostrando que Jesus Cristo tem um Deus, né? Até agora não se mencionou Jesus Cristo, ou o Deus referindo-se a Jesus Cristo como sendo o Deus dele, né? Pelo contrário. E para finalizar, vamos ver aqui o último, né? Que é o capítulo de número 1 ainda, versículo de número 20, onde está escrito, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então aqui mostrou-se claramente 2 pessoas. Deus ressuscita o Senhor Jesus Cristo, como ressuscitou dos mortos, e o que Deus faz? Faz com que Jesus Cristo se assente à sua direita. Então mostrando aí nitidamente 2 lugares, o lugar de Deus e o lugar de seu Filho Jesus Cristo, quando Deus deixa este assentar-se à sua direita. Então, com esses 3 versículos, por enquanto, nós já estamos vendo, já dá para observar aqui que Deus e Jesus Cristo não seriam a mesma pessoa e que tampouco eles teriam poderes iguais. Não. Aqui mostrou-se claramente que Jesus Cristo tem um Deus e esse Deus é o Pai, é o Deus dele, é o nosso Deus também, é o nosso Pai também. E Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós vimos que no capítulo 1, verso 20, que Jesus Cristo, Deus o ressuscita a Jesus.
e coloca ele à direita, ali, né? Na majestade ali à direita de Deus. Bem, eu espero que com esses 3 versículos a gente comece, né, a mostrar claramente que a ideia, a doutrina, o dogma, o ensinamento da Trindade, ele não condiz com a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na graça do nosso Deus. Sim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima vez.